Olá para você que acompanha as redes sociais aqui do Jornal Estafeta. Como você já deve estar acompanhando ao longo do dia, nós estamos publicando alguns conteúdos especiais referentes ao Dia da Mulher. Agora, na entrevista, nós estamos com a Valesca Fochesato, que ela é psicóloga e psicanalista, e nós vamos conversar sobre alguns assuntos que tratam do universo feminino. Primeiramente, seja bem-vinda, Valesca. Obrigada, Cida. Um bom dia a todos que nos assistem. E a gente vai começar a conversar um pouquinho já de um assunto que está sempre sendo tratado nas redes sociais, todo dia se fala, a gente vê na TV, que é a questão do empoderamento feminino. Só que muitas das vezes a gente nem sabe direito o que é. Conta pra gente, Valesca, do que se trata, o que é esse tal empoderamento? Bom, para alguém se sentir empoderado, né, no caso as mulheres, é preciso todo um movimento anterior de autorreflexão, né, Cida, de poder pensar o que se deseja, o que se quer. Na minha visão, o empoderamento nada mais é do que a pessoa ser quem ela quiser, né? Isso se refere à questão da profissão, à questão do jeito de viver, o jeito de existir no mundo, o jeito de se vestir, da mulher poder ser quem ela quiser ser. Certo. Mas para uma mulher, vamos assim dizer, se considerar empoderada, tem todos alguns quesitos, né, básicos, a questão da autoestima. O que a mulher precisa trabalhar para que ela possa se sentir, ela possa dizer, eu sou uma mulher empoderada? Também, né, Cida, tem toda uma questão assim estrutural do machismo que a gente ainda vivencia. Por mais que a gente tenha, a gente fala hoje no Dia Internacional da Mulher, não é por nada, né? Se a gente tem um dia, é porque há uma desigualdade de gênero que atravessa a nossa Constituição. Então, o empoderamento também passa por isso, né? Pela a gente poder perceber esses movimentos que são extremamente sutis, eles não são escancarados e eles estão latentes na nossa sociedade o tempo inteiro, e poder perceber esses movimentos para ir se apropriando de outras formas de pensar e de existir, para que a gente possa efetivamente se sentir empoderada, se sentir bem dentro da nossa própria pele. Eu acho que passa por toda essa questão também da gente poder se aceitar, cada mulher do jeito que é, que além de tudo a gente vive uma questão de uma ditadura do corpo que é inevitável, não tem como dizer que isso não nos afeta, isso nos afeta muito. Então a gente precisa pensar, né, quem a gente é e se sentir bem dentro da nossa própria pele. Isso passa por uma questão de autoconhecimento e desde a infância. Eu acho que as mães e os pais têm uma responsabilidade muito grande na criação dos filhos. Tanto das meninas quanto dos meninos, né? Para tentar, de alguma forma, romper esses padrões. Porque é muito fácil a gente se deixar levar por uma forma de existir que daqui a pouco vira tirana. Então, eu tenho que ser de um determinado jeito, porque se eu não for daquele jeito, não vão me aceitar, não vão me gostar, não vão... Né? Então, desde criança, os pais e as mães têm muita responsabilidade nessa questão de conversar com os seus filhos, para que as crianças possam se aceitar do jeito que são, com a cor do cabelo que tem, com né, o jeito de ser que tem, e possam se constituir de uma forma individual e singular, sem achar que aquilo está errado, né? Porque o padrão existente no mundo é outro, ou é esse ou é aquele. E nessa parte da educação também, é até importante que seja passado para os filhos também, por conta que, como tu falou, do machismo. O machismo não é cometido somente pelo homem, né? Dependendo da educação que a mulher teve, ela acaba tendo atitudes que são consideradas machistas entre mulheres, né? Sim, porque a gente vive numa sociedade machista, esse machismo é estrutural e hoje em dia ele não é escancarado, né? Há décadas atrás era, hoje em dia não é mais, mas a gente precisa estar muito atento aos movimentos que esse movimento vai fazendo, para que a gente não se veja daqui a pouco repetindo discursos, nós mulheres inclusive, repetindo discursos machistas,
dentro da nossa própria casa e fazendo diferenciações com os nossos filhos, né? Ah, porque é menina, então vai fazer determinadas coisas, o menino não precisa fazer e vice-versa. Isso é muito difícil e é porque está na gente. A gente se constitui dessa forma, né? A gente cresce ouvindo determinadas coisas e a gente vai no movimento normal internalizando essas questões. E por isso que eu digo, tudo passa por um movimento de autorreflexão. O tempo inteiro a gente tem que estar se perguntando se a gente não está repetindo padrões machistas, porque isso é muito comum, tá em mim, tá em ti, tá em todo mundo. Então passa por essa questão da gente se perguntar se a gente repete ou não esses padrões, para daí sim poder romper essa lógica e fazer diferente. Desde aí, né? A questão é com a criança, na criação dos nossos filhos mesmo. Sim. Uma das coisas que também pode ser trabalhada é até a questão que também está internalizada, que aos poucos a gente percebe que tem mudado, que é a questão da submissão feminina. A mulher tem que ser submissa ao pai ou ao marido, à figura masculina em todos os ambientes. E hoje em dia a gente percebe que aos pouquinhos está começando a mudar, mas ao mesmo tempo, com a vinda da pandemia, muitas coisas referentes a esse assunto têm voltado. Essa questão da submissão é mais um viés dessa questão toda, desse contexto machista. E claro, a pandemia nos traz um momento de crise extremo. O que acontece com a humanidade em momentos de crise? A gente tende naturalmente a regredir, né? Então a gente precisa cuidar muito e se perguntar e estar atento, principalmente por essa questão da violência, que com a pandemia apareceu muito a violência doméstica, e não é uma coisa que não existia, é uma coisa que já existia, mas a pandemia ela coloca uma lente de aumento em relação às mazelas da humanidade, né? E nesse tempo todo que se ficou mais em casa, as mulheres sim sofreram mais violência, e isso também está inserido num contexto de submissão e às vezes de impotência, né? Bem aquela coisa contrária ao empoderamento. Eu não posso me separar porque é assim mesmo, porque eu tenho que aguentar esse discurso de que a gente precisa tolerar porque o lugar da mulher é em casa, porque se separar não pode, muitas vezes entra uma questão financeira, como é que eu vou me sustentar sozinha? Sim. Como é que eu vou sustentar meus filhos? Então, também eu acho que passa por momentos como esse, da gente estar criando espaços de discussão sobre esse assunto, para que essa lógica possa ser constantemente pensada e, a partir daí, rompida, né? Até tu fala da pandemia, hoje mesmo eu vi uma notícia de uma pesquisa no Reino Unido, onde 50% das mulheres estão muito preocupadas que a partir da pandemia a gente retroceda nessa questão de desigualdade de gênero para o que era nos anos 60, né? Eu acho difícil que retroceda tanto, mas a gente precisa ficar atento, a gente já evoluiu enormemente. A prova disso somos nós duas aqui, duas mulheres, talvez. Se não fosse aquele movimento todo do feminismo no final dos anos 60, a gente não estaria aqui hoje conversando, né? Verdade. Mas a gente precisa, isso é uma luta constante, essa luta não acaba. É preciso que a gente abra espaços de discussão, que a gente insira mulheres nesse espaço de discussão, que elas saibam que elas não estão sozinhas, né? Que a lei ampara nesse sentido também e que isso não é no normal. O grande risco da violência é que ela está muito banalizada, passa por normal. E não é, a gente precisa quebrar esses padrões pré-estabelecidos. Já entrando nessa parte da questão da violência doméstica, muitas vezes as mulheres elas não percebem que estão sofrendo algum tipo de violência, às vezes acreditam que é normal, até por conta dessa educação que se tem. Então, como que a mulher pode perceber que ela está passando por uma situação de violência doméstica? Sim, e aí quando a gente fala em violência doméstica, não é só a violência física que é mais escancarada para perceber, né? Existe uma violência moral, psicológica, que muitas vezes é sutil e que as mulheres custam a se dar conta, porque muitas vezes estão acostumadas a esses padrões, até mesmo com seus próprios pais. É algo histórico que vem atravessando a história daquelas mulheres, né?
A gente tem que sempre pensar assim, no excesso e no sofrimento. Se aquilo te causa sofrimento, se te diminui, se te desqualifica, né? se te tira desse lugar de qualidade mesmo, é porque aí tem algum problema, né? A gente sempre tem que saber assim, quem desqualifica muito o outro é alguém com uma autoestima muito baixa, com um complexo de inferioridade muito grande, então essa pessoa necessita diminuir o outro para se sentir melhor. E aí tem problema, né? Normalmente são circuitos realmente que se repetem durante muitos anos e que é difíceis de serem quebrados, mas não é impossível. Hoje em dia a gente tem, inclusive aqui na cidade, serviços que atendem, que fazem trabalhos muito bons em relação à violência doméstica contra a mulher, e a gente tem uma lei que ampara, né? Então cada vez fica mais fácil a gente romper esses ciclos de violência. O que acontece muito é que muitas mulheres acabam repetindo esse ciclo. Sofri algum tipo de violência psicológica, encontrei um parceiro, um companheiro que tem esse tipo de comportamento, ela termina um relacionamento e às vezes acaba entrando em um relacionamento parecido, né? Entra num ciclo vicioso. E nessa parte é importante ressaltar a importância de um profissional. Que se a mulher chegou a passar por um tipo de situação como essa, é importante que ao terminar o relacionamento, ao perceber que está nesse tipo de situação, ela deve procurar um profissional até para evitar de passar por isso novamente, né? Então, que passos, vamos assim dizer, uma mulher deveria tomar? O que ela deveria fazer? Percebi, meu Deus, estou numa situação de violência psicológica doméstica. A quem ela deve procurar primeiro? Para tu ver que essa questão da violência doméstica, ela não é tão simples assim, porque não basta romper o ciclo de violência. Porque, né, Cida, a psicanálise, que é a minha área de estudo, Freud nos mostrou que a gente, todos os seres humanos, nós temos uma compulsão à repetição, né? Certamente, quando a mulher rompe um ciclo de violência, existe um trabalho todo depois de poder se perguntar e saber o que a fez entrar numa relação dessas, né? O que a fez escolher um homem, porque a gente escolhe o parceiro, ainda que inconscientemente a gente escolhe. Sim. O que a fez escolher alguém que a colocasse numa situação de violência, e mais ainda, por que se sujeitou a permanecer nessa situação por determinado tempo. Então, qual é a tendência quando uma mulher rompe uma relação, um ciclo de violência? É o que eu digo, trocar os 6 por meia dúzia. Então, é ali também que o trabalho tem que ser fortalecido, no sentido de fazer essa mulher pensar e refletir o que a levou a escolher uma situação dessas, para que não se repita, para que não escolha novamente um parceiro que vá fazer o mesmo tipo de violência, que vá colocar no mesmo lugar, né? Então, é um trabalho longo, árduo, e passa invariavelmente pela terapia. Não tem outro jeito da gente poder descobrir essas questões. Certo. E ainda falando dessa questão da mulher se empoderar, de ter a igualdade, dela se sentir. Uma coisa que veio também com a pandemia, além desse aumento de casos de violência doméstica também, acredito que é o medo da mulher perder o seu lugar, porque ela acaba que se sobrecarrega. Por mais que ela more sozinha, ou seja, casada, tenha seus filhos, ela ainda assim tem que se dividir em várias para poder dar conta de tudo aquilo da vida dela, né? Como que fica essa questão da igualdade de gênero no mercado de trabalho? A gente sabe que não é igual, né? Se ainda temos diferenças e questões a avançar. E como eu disse, a pandemia, os momentos de crise, eles trazem um certo retrocesso, né? O que aconteceu quando a mulher foi para o mercado de trabalho, que foi uma coisa maravilhosa? Aconteceu que ficou um buraco na outra ponta, ficou um buraco dentro de casa que não foi sanado, principalmente nas classes mais baixas, porque poucas pessoas têm condições de pagar alguém para cuidar da casa e dos filhos, então a mulher se sobrecarregou nesse sentido, de ficar com jornada tripla, né? E agora, de alguma forma, na pandemia, isso retorna. A
pandemia coloca uma lente de aumento em relação às mazelas da humanidade, né? Então, de alguma forma, quem mais se sobrecarrega na pandemia são as mulheres, porque precisam dar conta do trabalho, remoto ou não, porque tem muita mulher na linha de frente do Covid, não pode trabalhar remotamente, e tem que dar conta de aulas online dos filhos, da questão da casa, de toda essa outra estrutura que espera por ela para que não se desmonte. Então, realmente é algo que a gente precisa discutir incessantemente o lugar da mulher no social, na família, no mercado de trabalho, porque embora a gente já tenha avançado enormemente nas últimas décadas, a gente ainda tem muitas coisas para avançar em relação a salário. Tem muita coisa ainda e é importante que a mulher sempre busque ter o seu lugar, não se deixar conformar, né? Então, gente, Valesca, muito obrigada. Eu que agradeço, Cida. Um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres e que elas possam refletir, né, sobre essa condição. E novamente, a gente reforça. Se você passar por uma situação, seja de violência doméstica, violência psicológica, ou até mesmo por conta da pandemia, surgem outros problemas, às vezes desenvolvimento de ansiedade, de depressão, a situação, a incerteza faz com que as pessoas se sintam mais inseguras. É importante que você procure um profissional da área para que você possa seguir adiante na sua vida e não ficar sofrendo com esse tipo de situação, né? Então, para você que nos acompanha, continue ligado na nossa programação deste Dia Especial das Mulheres e confira tudo aquilo que a gente tem postado no nosso site e também nas nossas redes sociais. Até!